A todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa live com o tema O Evangelho e a Esquerda. Aqui agora, se você não sabe onde que você está, recebeu esse link de alguém, enfim, saiba que nós pensamos assim diferente e lá você vai encontrar o primeiro vídeo desse tema, o Evangelho e a Esquerda. No primeiro vídeo nós abordamos mais uma questão histórica, uma questão política sobre o Evangelho e a esquerda. Agora nesse segundo vídeo nós vamos estar abordando aquelas questões, e aí você coloque bem entre aspas, questões morais, vamos dizer assim. Bom, como de costume, eu também gosto de deixar aqui sempre uma referência de bibliografia. E hoje é muito especial, porque esse livro é Medo, Culpa e Bênção, o tripé do movimento evangélico brasileiro. Tá? É um livro muito bacana, é um livro que eu conheço pessoalmente, os autores, que são 3 pastores da igreja da comunidade da qual eu faço parte, que é a Igreja Bethesda de Osasco. É o pastor Laércio, o pastor Torquato e o Elias, tá bom? Grandes homens de Deus, e foram eles que escreveram esse livro, tá? Medo, Culpa e Bênção. Então, esse livro ele fala sobre esses temas que nós vamos discutir aqui. Então eu acho que é bacana uma referência de bibliografia para você poder expandir ainda mais as suas ideias, as suas reflexões e o seu conhecimento, beleza? Bom, dito isto, bora lá pro vídeo. Eu disse, hoje nós vamos abordar o Evangelho e a esquerda, levando em consideração as questões, novamente, coloque bem entre aspas, as questões morais. E por que entre aspas? Bom, a própria moral ali, que é o primeiro tópico do tema de hoje, eu coloquei ali com um ponto de interrogação. E por que isso? Porque a moral, ela é muito subjetiva. A moral, ela muda, ela altera de acordo com o local, com o período, enfim, com quem está fazendo. Então a moral ela é muito subjetiva. Aquilo que às vezes pode ser moral para mim é imoral para o outro. E aquilo que às vezes eu enxergo como algo imoral, bom, para outra pessoa é completamente normal, faz parte do dia a dia. Quer alguns exemplos aqui? Bom, na década de 60 era muito discutido o uso da camisinha como um método contraceptivo, beleza? Então assim, é legal usar camisinha, entendeu? É legal você ter métodos contraceptivos, isso vai contra os desígnios de Deus, de crescer e multiplicar-vos, enfim. Hoje eu acho que é indiscutível, né, o uso da camisinha. Não só como um método contraceptivo, mas também para que você possa se prevenir contra doenças, certo? Para você não contrair doenças venéreas. Então, isso há 40, 50 anos atrás era algo completamente imoral, né? Falar sobre camisinha. Hoje você fala sobre camisinha até nas escolas. E tem que falar, inclusive, porque educação sexual faz parte, tá? Não adianta você achar que seu filho vai crescer, enfim, porque se aqueles que são os profissionais que conhecem do assunto não puderem educar o seu filho, o mundo, a vida vai mostrar, e talvez de uma forma muito pior. Então que eles aprendam na escola, beleza? Bom, um outro exemplo aqui de moral que é muito subjetivo, você vê, por exemplo, o modo de vida dos esquimós. Se você for visitar um esquimó, o modo que ele encontra de te recepcionar, de mostrar que você é bem-vindo, é oferecer a esposa dele para que você passe uma noite com ela. E isso é uma coisa, né, que para os padrões morais aqui do Ocidente é algo inconcebível, né? Pô, onde já se viu? O cara vem na minha casa, eu vou oferecer minha mulher para ele? Bom, mas para os esquimós isso é uma forma de você mostrar hospitalidade, entendeu? Então, e se você não aceita, ele tá achando que você tá sendo mal educado. O que foi? Minha mulher não serve para você? Enfim. Então você vê que esse próprio conceito de moral, ele é muito subjetivo, né? Ele vai mudando de acordo com o período, de acordo com a localidade, de acordo com o povo, enfim. Então por isso que eu coloquei essa questão da moralidade com esse ponto de interrogação. Porque aquilo que para alguns cristãos
se trata de questões morais, para outras pessoas não faz a menor diferença. E aí a gente já passa para o segundo tópico, que é a questão do modo de Estado que nós vivemos, que é um... Sobre isso, nós podemos ter três tipos de Estado quando se refere à religião. Nós podemos ter um Estado laico, que é o melhor dos cenários. Nós podemos ter um Estado religioso, ou nós podemos ter um Estado ateu. Qual que é a diferença entre esses três tipos de governo? Bom, o Estado laico é aquele no qual nós vivemos, onde qualquer cidadão tem direito de exercer livremente a sua religião. Então você, de repente, é alguém que está mais aliado à visão do cristianismo católico. Então você quer ser católico. Você pode ir para a igreja católica, enfim. Bom, você é cristão, mas está numa visão mais evangélica, vamos dizer assim, né? Uma visão mais protestante. Então você pode ir para uma igreja evangélica. De repente, seu vizinho quer frequentar alguma religião de matriz africana, seja Umbanda, Candomblé, enfim, e ele também tem esse direito. O outro quer ser ateu, e tudo bem também, ele tem esse direito. Então, esse é o cenário que dá total liberdade para os seus cidadãos, para que eles possam frequentar ou não a religião que eles decidirem de maneira livre. Então isso é um Estado laico, e é por esse Estado que nós vamos ter que lutar para que seja mantido. Um Estado ateu é aquele Estado onde muitos governos socialistas foram conhecidos, onde era proibido, e ainda hoje em alguns lugares são, proibido de você praticar qualquer religião. Qualquer, tá? E aí já vamos desmistificar uma outra falácia que é dita, que o socialismo é contra o cristianismo e tal. A gente aborda isso no primeiro vídeo. Se você quiser depois, você pode assistir lá no YouTube, o Evangelho e a Esquerda, parte 1, a gente aborda sobre isso. Mas só fazendo uma recapitulada aqui bem rápida, o socialismo ele não é contra o cristianismo. O socialismo ele se coloca enquanto contra qualquer religião que seja, porque ele entende que a religião é uma maneira de você manipular as pessoas. Então, os governos socialistas, eles geralmente são governos de um Estado ateu, onde a prática de qualquer religião é proibida. E nós temos o terceiro exemplo, que é o exemplo de um Estado religioso, onde não há separação entre o Estado e a igreja, onde a igreja é também quem manda, quem governa. Nós podemos ver isso, por exemplo, no que foi o Estado de Israel no Antigo Testamento, né? Onde o povo judeu, eles todos tinham a mesma religião, aquilo era comum. Alguns cristãos, eles têm esse desejo de implantar isso hoje no Brasil. E eles acham que isso é uma maravilha, né? Sabe por que você acha isso uma maravilha? Porque o Brasil é um país onde mais de 85% da sua população professa a fé cristã. Então é legal porque o seu time está ganhando. Agora você imagina, por exemplo, no Irã, onde as mulheres elas são proibidas de frequentar a praia, por exemplo. Elas têm que andar com uma burca e só os seus olhos é que podem ser vistos. O restante é só o seu marido que pode ver. As mulheres não têm liberdade nenhuma. Ou então imagine, você cristão evangélico, mora num país de maioria, vamos lá, de religião de matriz africana. E aí você é obrigado a seguir todos os preceitos daquela religião, mesmo que aquela religião não seja a sua. Então, agora se coloque no lugar do outro. O próprio atual governo brasileiro é uma afronta ao Estado democrático de direito, ao Estado laico. Por quê? Porque o slogan é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bom, mas peraí, qual Deus acima de todos? Porque se você for falar das religiões abraâmicas, que você tem o cristianismo, você tem o judaísmo e você tem o islamismo, beleza, estamos falando do mesmo Deus ali, do Deus de Abraão. Mas e se você estiver falando, por exemplo, do hinduísmo? Ou se você estiver falando, sei lá, como eu já disse, de uma religião de matriz africana? Ou se você estiver falando, de repente, de um camarada que é ateu, que nem Deus acredita. E ele tem que ter essa liberdade também. Viu? Deus acima de todos? Mas que Deus?
E outra, essa frase também ela é completamente fora de contexto, porque ninguém nunca viu a Deus. Nós conhecemos a Deus através da imagem do seu Filho, do unigênito de Deus, que foi Jesus Cristo. E quando Isaías ele profetiza a Cristo, ele diz que entre outros nomes ele será chamado e conhecido por Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, Deus entre nós. Então Deus ele não está acima, pisando como um ditador, como alguém, sabe, com aquele cetro de ferro, sabe, como Odin que bate no chão e raio, ou como Zeus. Não, não, não. Essa não é a imagem do Deus de Jesus Cristo. Essa não é a imagem do Deus que nós conhecemos no Cordeiro de Deus. A imagem que nós conhecemos do Cordeiro de Deus foi aquele que, sendo Deus, não usurpou parecer com Deus, mas anulou a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele, que não tinha culpa alguma, mas levou sobre si todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras hoje nós somos sarados. Esse é o Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus. Então não é um Deus acima, sabe? Um Deus ditador, um Deus que quer impor alguma coisa. Não, não. Jesus é conhecido por Emanuel, Deus conosco, o Deus que está entre nós. Então, mas essa que é a questão do Estado laico. Então, assim, o Estado laico é justamente isso. Então, não significa que você vai impor nenhuma religião para ninguém e nem que você vai proibir uma pessoa de seguir a sua religião, mas que cada um tenha a liberdade de seguir a sua religião. Beleza? Bom, se você entendeu o conceito de Estado laico, a gente poderia parar por aqui essa live. Porque mais nada do que eu falar daqui pra frente vai mudar alguma coisa se você não entendeu o conceito de Estado laico. Agora, se você já entendeu, não preciso também dizer mais nada. Mas vamos caminhar aqui, porque de repente nós temos alguma coisa ainda para desenvolver. Beleza? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que hoje está muito quente. Terceiro tópico aqui que nós vamos falar é sobre o conceito de família, né? Nós vemos nos últimos anos muitas pessoas que se dizem cristãos, mas são a favor da tortura. Se dizem cristãos, mas são preconceituosos. Se dizem cristãos, mas odeiam aqueles que não estão de acordo com a sua religião. Tudo isso em nome da moral e dos bons costumes da tradicional família brasileira. Novamente, assim como eu perguntei no Estado laico, Deus acima de todos que Deus, vamos falar também esse conceito de família, né? Da tradicional família brasileira. Que família? Porque se nós formos levar em consideração o que diz o IBGE, a tradicional família brasileira é aquilo que os Racionais MCs já cantavam. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Essa é a tradicional família brasileira. É uma mãe solteira e abandonada. Se você for pegar o que é a família, o que nós vemos no Brasil, o que é o conceito de família majoritariamente é isso, meu filho. Esquece esse negócio de papai, mamãe, filhinho, um jardim, um cachorrinho ali. Isso aí ficou no conto de fada, no imaginário, tá? Se você for querer levar à risca o que é a tradicional família brasileira, você vai ver que é uma mãe solitária, abandonada e muitas vezes com uma criança no colo e sem nenhuma perspectiva. Essa é a tradicional família brasileira. Ah não, mas eu quero falar da família, assim, constituição, papai, mamãe e filhinhos. Ah, beleza. Bom, da onde você tirou isso daí, meu querido? Ah, eu tirei da Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele fala que a família... É mesmo, deixa eu te falar uma coisa. Muita coisa que os apóstolos disseram não tem nada a ver com o evangelho, tá? Vamos aqui... Eu sei que talvez seja difícil para você absorver isso daí, mas o objetivo é justamente aqui romper a bolha e quebrar alguns paradigmas aqui. Você sabia, por exemplo, que no tempo dos apóstolos e do próprio apóstolo Paulo havia a poligamia, o casamento do homem com mais de uma mulher?
Não, o que você está falando é besteira, Rafael. Ah, é? Bom, pois então você vai ver qual é a instrução que o apóstolo Paulo vai dar para aqueles que querem ser diáconos ou presbíteros no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo ele diz da seguinte forma: que não seja dada muito ao vinho, que tenha, que seja marido de uma só mulher. É. Então quer dizer, já no tempo dos apóstolos nós tínhamos famílias que eram constituídas por um patriarca e a sua primeira, segunda, terceira, quarta esposa. E aí, o que você faz? Você fica com a primeira e joga as outras? Não, porque também o mesmo apóstolo diz que se o marido for crente e a mulher for descrente, não largue ela. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, não se desfaçam as famílias. Então o que nós precisamos entender é que quando o apóstolo Paulo ele começa a desenhar esse modelo de igreja, a desenhar esse modelo de família, ele simplesmente está querendo trazer algum contexto, algum contorno social para uma estrutura que ele acha que vai ser mais adequada para a implementação do cristianismo. Isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus estava preocupado de pregar. Você quer saber o que Jesus estava preocupado em pregar? Meu irmão, leia o do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus e você não precisa ler mais nada. Você lê do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus e você não precisa ler mais nada, porque todo o evangelho está resumido ali. Agora, existem muitas outras coisas que não foi Jesus que disse, que não tem a ver com o evangelho, que não entra em contexto, em conceito de salvação. É simplesmente um modo de controle e organização social que os apóstolos criaram. E isso foi exportado para o Ocidente e hoje nós temos esse contexto que também já caiu em desuso de um modelo de família composto por papai, mamãe e filhinhos, certo? Mas isso já não é mais absoluto em lugar nenhum. Se você for ver, por exemplo, já disse, aqui no Brasil mesmo, a maioria das famílias é composta por uma, como as companheiras do movimento feminista costumam dizer, uma mãe carreira solo, né? Mãe autônoma, né? Então é isso. Por quê? Porque o pai foi embora, o pai largou, enfim. E é isso mesmo. E a mulher tá assumindo esse papel cada vez mais e vida que segue, entendeu? Agora, qual que é o modelo de família que você costuma respeitar? Quer dizer, então, que aquela família onde os pais, sei lá, por qualquer motivo, deixam uma avó criando um filho, e aquele vínculo entre aquela avó ou aquela tia que cria o neto, o sobrinho, e a gente não pode considerar isso uma família? Ou então, aquele casamento que por algum motivo não deu certo e aquele casal ele se separou e de repente o marido ele encontra uma outra mulher lá na frente ou essa mulher encontra um outro homem que vai fazer ela feliz, será que essa nova constituição de família também não é aceito? Por que que não? Eles teriam que viver uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira sem amor, uma vida inteira sem sentir mais nada um pelo outro, ou muitas vezes a mulher sendo agredida, sofrendo violência moral, física, em nome do quê? Em nome de manter ali uma fantasia, um desenho, sabe? Com unicórnios e tudo, da tradicional família brasileira. Não, irmão, não tem nada a ver com isso não. A família é onde você constitui o lar, e o lar é onde tem o amor e o respeito. Se for você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, beleza, vida que segue. Mas se não for, de repente você é criado com a sua avó ou com a sua tia, vida que segue também, meu irmão. De repente não, de repente, sei lá, seu pai casou de novo, sua mãe casou de novo, você mora com um dos dois. Final de semana você tá com um, no outro final de semana você tá com outro, de semana com um, com outro. Também você tem duas famílias, entendeu? Você é um cara abençoado, porção dobrada na sua vida, entendeu? Porque Deus ele transforma aquilo em bênção. Tá? Agora não, agora a gente fica, sabe, dando cambalhota no texto, sabe? Porque nós precisamos ter uma fé que tenha conexão com a vida. Uma fé que fale com a gente e com a nossa realidade. Porque senão, irmão, senão isso aqui é só conto de fada. Senão entendeu? Agora, quando nós vemos muito desse discurso batendo no peito, família tradicional, família brasileira, aí nós entramos num outro ponto, que é justamente o que a gente vai falar agora, que é o nosso quarto tópico, certo? A questão da homossexualidade. Por que que a homossexualidade tanto assim as pessoas?
E aí eu quero até falar que não é só os evangélicos, não é só o cristianismo não. Até quem não professa fé nenhuma ou quem professa outras fés, muitas vezes se sentem incomodado com a questão da homossexualidade. Ah, mas porque é pecado e não sei o que. Meu irmão, calma aí, pera. Antes de mais nada, entendeu o conceito aqui de Estado laico? Então se você decidiu seguir uma religião que diz isso, beleza, segue. Agora você tem que entender o que a sua religião te obriga e não o que a sua religião obriga os outros a viverem. Porque a fé, ela é individual. Não é porque você tem essa fé que você vai querer fazer com que as pessoas, você vai colocar isso, sabe, goela abaixo para que alguém tenha a mesma fé que você. De repente a pessoa não tem esse mesmo entendimento. Eu mesmo não tenho problema nenhum para falar. Eu, como estudante de teologia, não entendo hoje a homossexualidade como um pecado. Hoje eu não entendo pecado. Como assim, irmão Rafael? Você não entende a homossexualidade como pecado? Não, não entendo. Por que você não entende, Rafael? Bom, por alguns motivos. Primeiro, novamente, aquele conceito de família. O que Jesus falou a respeito, não contra, a respeito da homossexualidade? Cri, 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 né? Bom, Jesus não falou nada. E aí você não vai me dizer que nunca teve um gay que chegou perto de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, e esse assunto nunca foi relevante para Jesus tirar sequer 2 versículos para que alguma coisa ficasse registrada nos evangelhos. Jesus nunca disse isso. Ah, não, mas tem isso escrito porque o apóstolo Paulo... então, beleza, foi aquilo que a gente falou. O apóstolo Paulo falou muita coisa que Jesus não disse. Inclusive o apóstolo Paulo falou que a mulher quando fosse para a igreja tinha que usar o véu. E aí? Então só as irmãs da congregação tá certa, o resto tá tudo errada. E aí, você vai para a igreja com o véu também? O apóstolo Paulo falou saudar uns aos outros com o ósculo santo. Você dá selinho na boca do seu irmão quando você vai para a igreja? E o que a gente faz? A gente pega e reparte só aquela parte que é do interesse, que a gente quer levar enquanto dogma, e aí a gente abraça essa causa, entendeu? Mas vale lembrar, e aí aqui vai uma reflexão muito forte, irmãos. No 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, ainda sobre a questão da igreja, o apóstolo Paulo, ele fala a seguinte forma, essa fala do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, ele versículo dizendo, não o Senhor. Epa! Pera aí, para tudo. Digo eu, não o Senhor. Misericórdia. E agora? Irmão, esse versículo, ele é muito importante. Mas ele é muito importante. Por quê? Porque esse versículo, ele coloca toda a Bíblia em perspectiva. Coloca toda a Bíblia em perspectiva. O que você quer dizer com isso, irmão Rafael? Bom, até onde a gente sabe, o que foi de fato Deus que falou e o que foi o entendimento do apóstolo Paulo. Bom, vamos lembrar aqui o conceito de família, certo? Então assim, se você chegar aqui e me falar assim, ó, bom, irmão Rafael, então explica. Irmão, não sei. Não tenho explicação. E outra, se você encontrar alguém um dia que fala assim, eu tenho resposta para todas as suas perguntas, sai fora. Sai fora porque ninguém conhece todos os mistérios. Ninguém. Ninguém tem condição de te dar resposta para tudo. Mas nós temos alguns caminhos que nós podemos seguir. Dentre eles, aquilo que eu disse. Bom, eu sou cristão em Jesus e não no apóstolo Paulo, certo? E Jesus nunca disse nada sobre a homossexualidade. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí os irmãos vão pegar ali uma fita cassete do Silas Malafaia lá da década de 90, onde ele fala assim, não, mas porque os cientistas mostraram que a cadeia dos cromossomos do DNA só existe DNA masculino e feminino. Beleza, eu concordo com isso. Mas quem está dizendo que a sua orientação sexual tem alguma coisa a ver com a sua sexualidade biológica? Você não deixou de ser homem porque você sente atração por uma pessoa do mesmo sexo ou deixou de ser mulher e vice-versa. Não mudou em nada. Você biologicamente continua sendo homem ou continua sendo mulher. Mas você pode ter atração por outro sexo.
Pelo mesmo sexo, aliás. Você pode continuar sendo um homem ou mulher e ter atração pelo mesmo sexo. Porque uma coisa é a sexualidade biológica, certo? Outra coisa é a sua orientação sexual. Então, se você me perguntar assim, Rafael, então explica. Não sei, irmão. Quer que eu seja sincero pra você? Não sei. Não sei como explicar isso daí. Mas eu sei de uma coisa. Jesus, ele pegou toda a lei, porque a lei do Antigo Testamento, se você não sabia, ela não se limita aos 10 mandamentos. A lei do Antigo Testamento são 613 mandamentos que Moisés instituiu para o povo hebreu, para o povo judeu. 613 mandamentos. Jesus pegou esses 613 mandamentos e fez isso aqui, ó. Ficou desse tamanhozinho. E aí ele jogou. Ele falou assim, agora só tem um mandamento, certo? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E semelhante a esse, ao próximo como a ti mesmo. Então, irmão, se eu não tenho explicação, sabe qual que é a minha opção? Minha opção é amar. Minha opção é amar. E entender. Quem disse que eu preciso entender alguma coisa? Foi Deus que fez. Ele que não é meu. Pessoas amem. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que as pessoas se respeitem. É isso que eu espero. Eu não posso acreditar numa fé que me faz odiar aquele que é diferente, porque esse não é o Jesus dos evangelhos. O Jesus do evangelho é aquele que sempre caminhou com os excluídos, com aqueles que ninguém queria andar, com os desprezados, com aqueles que estavam à margem da sociedade. Esse é o Jesus dos evangelhos. E esse Jesus nunca disse uma vírgula sobre a homossexualidade. O que ele disse foi que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o amar ao próximo como a ti mesmo não é assim, eu amo quando ele se converte à minha religião, aí eu amo. Enquanto ele é da religião diferente, enquanto ele tem uma orientação sexual diferente, enquanto ele, sei lá, não pensa como eu odeio. Eu tô esperando ele vir pra minha religião, pra minha mãe. Então você não ama, irmão. Então você não ama, desculpa, você é só um hipócrita. Certo? Você é um sepulcro caiado. Por fora todo bonito, todo pintado, mas por dentro é só podridão. Porque Jesus ele nos ensinou que nós devemos amar a todos, inclusive aqueles que nos perseguem. Porque amar aqueles a quem nós amamos e a quem nos ama também, isso é fácil, até os ímpios fazem. Agora amar aqueles que são diferentes, agora amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não nos amam, aí irmão, a gente está falando de um outro nível. Aí a gente tá levando esse debate, sabe, para um nível celestial. Aí é evangelho puro, aí é Jesus Cristo. E Deus ninguém explica. Então, quando você for falar sobre homossexualidade, lembre-se disso. Jesus nunca falou sobre sexualidade, mas ele falou várias sobre o amor. E contra o amor não há mandamento, certo? Porque um dia as profecias vão cessar. Até a esperança pode morrer. Mas o amor, ele vive para todos sempre. Então, pense nisso. Pense nisso. Quando você for pensar em questão moral, pensa que Jesus nunca se preocupou com isso, certo? Quem desenhou isso daí e muito mais ou menos e tal. E aí a gente pode até fazer uma outra live, certo? Porque nós temos muito mais conteúdo para falar exclusivamente sobre homossexualidade, tá? Deixa aí nos comentários, a gente pode fazer um dia uma live só falando sobre homossexualidade. Entendeu? A gente tem bastante conteúdo e destrinchar a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, entendeu? Mas lembre-se disso, quando você pegar alguma coisa do apóstolo Paulo, que você vê que não está batendo, você lembra, eu não, Senhor. E aí lembre-se que você em Jesus e não no apóstolo Paulo. Beleza? Bom, vamos agora aqui passar para o 1, 2, 3, 4, para o quinto tópico da nossa live de hoje, certo? Drogas. Ai, meu Deus do céu, lá vem esse querer que todo mundo use drogas. Não, irmão, ninguém tá falando disso não. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Mas uma coisa ela precisa ser dita aqui. A questão da liberdade individual. Lembra do que eu disse aqui? A sua fé te traz algumas obrigações, certo? A sua fé não pode obrigar ninguém que não é dessa fé a nada. Lembra? Estado laico. Beleza? Eu, Rafael, eu acho bebida alcoólica
sabe, assim, eu não gosto. Eu acho aquele cheiro de cerveja, sabe, um negócio que me faz... Cigarro também, sabe, aquele cheiro, meu Deus do céu, sabe, sem dizer que isso faz um mal pra saúde, gente. Mas sabe de que ponto que eu vou partir? Do princípio da liberdade individual, que é o seguinte: eu não posso proibir ninguém de fumar cigarro, embora eu não fume cigarro. Eu não posso proibir ninguém de consumir bebida alcoólica, embora eu não goste de bebida alcoólica. Por que que eu vou proibir alguém de fazer uso de alguma substância? Eu queria entender por que que até um ponto a gente, sabe, concorda com isso, aí a partir daqui a gente não concorda mais, certo? E vamos combinar numa coisa, ninguém é a favor do uso das drogas, certo? O que a esquerda muitas vezes ela traz para o debate, e aí não é algo também imposto, é algo que nós devemos dialogar com toda a sociedade, é até que ponto a criminalização do uso de drogas é viável ou não. Hoje, se você for pegar números estatísticos, mais de 60% dos jovens pretos e de periferias que são presos por tráfico de drogas, mas muitas vezes com uma quantidade na qual eles poderiam ser considerados como usuários. Então é o seguinte, você pega um jovem, certo, que nunca roubou, você pega um jovem que nunca matou, você pega um jovem que nunca cometeu um crime hediondo, e aí ele tá ali fazendo uso tal, e aí você pega e prende esse jovem, aí você joga ele na cadeia, beleza? O que que acontece com esse jovem? Bom, primeira coisa, ou você entra em alguma facção ou você morre, certo? E aí você quer preservar sua vida, você entra numa facção. E pra se manter nessa facção, aí você precisa fazer outras coisas que você não fazia lá atrás. E aí a sua ficha criminal fica um pouco mais extensa, né? E essa é a realidade, ainda querem diminuir a maioridade penal como se isso resolvesse os problemas sociais que nós temos hoje em dia. Isso aí é balela. O problema com as drogas é que só quem é preso são jovens, pretos e pobres. Porque a polícia nunca dá batida naquelas raves. Sabe aquelas raves dos playboy ali, da classe média? Bom, ali é cocaína, meu, que eu acho que os caras saem de lá com o nariz até pior que palhaço. Esse cara toda branca, tanto cheirar farinha. Você nunca vê a polícia lá, entendeu? Por quê? Porque a polícia, a justiça, ela só morde os pés descalços, entendeu? Então é isso. Agora sim, o fato de ser proibido adianta alguma coisa? Não, não adianta. Então, primeiramente, a questão da liberdade individual, certo? Então eu tenho que respeitar o que a pessoa quer fazer da vida dela, certo? Ah, mas então se for assim, vamos liberar as armas também. Não, 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 porque ninguém compra uma arma para dar um tiro na própria cabeça. O camarada que compra uma arma, ele compra uma arma para atirar nos outros, certo? Geralmente é assim, 99% dos casos é assim. Diferente do consumo, né, de alguma substância que hoje seja ilícita. Então o que acontece? A arma vai interferir na vida do outro, então eu sou completamente contra. Agora aquilo que diz respeito à minha vida, cara, faz da sua vida o que você quiser, entendeu? Contanto que você não atrase o lado de ninguém, entendeu? E principalmente porque se você descriminalizar o uso dessas substâncias, nós podemos parar de ver isso e esses dependentes como criminosos e tratar como caso de polícia e passamos a vê-los como doentes e tratá-lo como caso de saúde pública. Até mesmo para que eles deixem o vício e possam, sei lá, de repente aqueles que estão numa situação mais complicada, fica até mais fácil dessa pessoa ela largar esse vício e poder caminhar aí sem o uso dessa substância. E se ela quiser usar também, meu irmão, é a vida dela, entendeu? Você tem uma ideia, o cigarro faz muito mais mal à saúde do que a própria maconha, entendeu? Eu conheço pessoas que são usuárias e são excelentes pessoas, entendeu? E aí, o que eu tenho a ver com a vida dos outros, meu irmão? Lembra o que eu te falei, ó, Estado laico? A sua religião te traz algumas obrigações. A sua religião não pode levar obrigação nenhuma para outros que não são dessa religião. É isso que você precisa entender. Então, quando você for falar de questão moral, lembre-se, antes de mais nada, Estado laico, beleza? Sem dizer também que se a gente descriminalizar o uso
dessas substâncias, algumas, né? Vamos devagar também, né? Com Santa de Barro. Mas, por exemplo, a gente pode trazer uma receita adicional para o Estado, né? Sobretaxar, como acontece, por exemplo, com cigarro. Mais de 70% do preço do cigarro são de impostos, né? Que é uma forma de você desestimular o consumo, né? O uso do cigarro ali. Assim como a bebida, e enfim. E aí uma pessoa quer beber, quer fumar, beleza, mas vai pagar por isso, entendeu? E aí não vai ser presa, a polícia não vai, mão pra cabeça, você não vai pra cadeia porque você tá tomando uma cerveja ou porque você tá fumando um cigarro, você entendeu? Da mesma forma, de repente, se a gente descriminalizar algumas substâncias, a pessoa vai poder consumir, comprar em um local adequado, regulamentado, e isso pode até gerar receita para o Estado. E aí a gente tira essas pessoas da margem da criminalização e pode passar a tratá-los como pessoas que precisam de um tratamento médico e às vezes até psicológico. Beleza? Bom, último e acredito que um dos mais polêmicos temas que nós temos aqui, a questão do aborto, né? Que o Evangelho pode nos falar sobre o aborto? Gente, primeiro que é algo terrível, certo? Algo terrível. Ninguém é a favor do aborto, gente. Vamos primeiro mudar o discurso, certo? Ninguém é a favor do aborto. A esquerda, novamente, quer propor um diálogo com a sociedade, certo? A respeito da descriminalização do aborto, certo? Por quê? Porque hoje em dia o aborto ele é feito quer você queira ou não, quer você aceite ou não. A única diferença é que enquanto aquelas mulheres geralmente brancas e que têm algum dinheiro fazem isso com médicos em uma clínica, tudo sob um sigilo, pagam por isso e saem de lá tranquilas e seguras. Enquanto mulheres, na sua grande maioria negras e periféricas, fazem aborto em clínicas clandestinas ou até mesmo com mulheres aí nessas casas, sabe, fundo de quintal, enfim, até com agulha de crochê, e só quem está morrendo são as mulheres pretas e pobres. Esse discurso ele tem que ser trazido para a sociedade. A gente não pode mais jogar isso para debaixo do tapete. A gente tem que trazer luz para essa discussão. Então você é contra o aborto? Beleza, eu também sou contra o aborto. Não quero que ninguém faça aborto. A questão é, você sendo contra e eu sendo contra, o aborto existe, está aí, está sendo feito, está sendo praticado. A diferença é que mulher branca que tem dinheiro para isso faz ali com o médico com total segurança. A mulher preta faz muitas vezes em situações precárias e acaba morrendo junto com a criança. E aí nós perdemos uma ou duas vidas. Essa que é a conta que você tem que fazer. Outra coisa, existe uma hipocrisia muito grande sobre novamente, a moral. Lembra ali, a moral e ponto de interrogação? Existe uma hipocrisia muito grande em cima do aborto. Sabe por quê? Porque todo mundo é contra aborto, até aquele caso que você tem, sabe? Muitas vezes extraconjugal, ou então só aquela pegadinha, sabe? Ou então aquele esquema de final de semana, chegar pra você e falar assim, ó, não desceu, tô grávida. E aí? Pô, aí todo mundo joga a moralidade para casa do chapéu, certo? Primeira coisa que você faz é querer levar essa mulher para qualquer lugar aí, uma clínica clandestina, entendeu? Dar um remédio, dar alguma coisa para descer, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, e muitas vezes é a vida dessa mulher que é colocada em risco. Porque o homem fica lá bonitão, entendeu? Homem, garanhão, tal. Porque o machismo é estrutural. O machismo é estrutural. Nós vivemos numa sociedade machista, entendeu? Muitas vezes eu sou um machista escroto, então eu preciso me desconstruir assim como você. Porque nós somos criados nessa sociedade racista, machista, homofóbica. Então tudo isso é estrutural. Assim como essa desigualdade social que é estrutural. Então nós precisamos desconstruir essas estruturas. Tá? E aí quando nós passamos a descriminalizar o aborto, nós podemos muitas vezes parar de olhar essas mulheres como criminosas. E quem sabe fazer um acompanhamento psicológico, muitas vezes colocando para ela os riscos que ocorrem no aborto. E não é só o da vida, mas de repente dela não conseguir ter uma gestação no futuro. Você entendeu? Muitas vezes quando essa mulher ela não está contra a parede ali, ou é isso, ou morre, ou, enfim, ela começa a pensar e às vezes até desiste de fazer esse aborto.
E se ela optar por fazer esse aborto? Bom, se ela optar por fazer esse aborto, que ela faça de uma maneira minimamente segura, certo? E que não vai ter risco para ela. Porque se não for assim, ela vai fazer do mesmo jeito. Essa que é a questão que nós precisamos começar a discutir. Ela vai fazer de qualquer jeito, certo? Mas correndo o risco que duas vidas se percam ao invés de uma. Então o aborto é algo terrível, o aborto é uma experiência, sabe, traumática para o resto da vida, certo? De qualquer mulher que já passou por isso. Então ninguém gostaria de fazer um aborto, certo? Ah, mas então não sabe com quem não presta. Ah, mas é fácil dizer isso, gente. Mas ninguém sabe a estrutura de ninguém, sabe? A sua experiência pessoal não serve como referência para o coletivo, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem um histórico, cada um tem um contexto social. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as meninas que não tiveram o mínimo de estrutura familiar, sabe? Com 13, 14 anos, sabe? Sem ninguém explicar nada do que era método contraceptivo e tal, de repente tá ali, ó. E aí, a vida dessa menina já ficou comprometida dali pra frente. O do cara, como eu disse, quando muito paga uma pensão, casa com outra e vida que segue. Quem segura a situação ali é sempre a mulher. E é essa mulher que coloca a vida em risco quando ela vai fazer um aborto que é ilegal. Entenderam qual que é a questão? Qual que é a discussão? Então ninguém é a favor de aborto. Nós somos a favor da vida. Mas nós preferimos que o mínimo de vidas se percam, tá? E fazendo todo aquele trabalho de conscientização para que aquela pessoa que decide por fazer um aborto possa a gente de repente até psicologicamente trabalhar e colocar outras situações, de repente ela pode até, né, desistir disso. E para finalizar essa questão do aborto, o que eu acho engraçado é que assim, as pessoas que defendem, que são contra o aborto, tal, assim, a descriminalização do aborto, elas não defendem com tanta ênfase a vida da criança como elas defendem a vida do feto. Parece que essa criança, ela só, parece que essa vida, ela só tem esse valor e esse cuidado enquanto é um feto, né? Quando se torna uma criança, ninguém se preocupa com as condições sociais que essa criança vai ser criada. Ninguém se preocupa qual que é a estrutura econômica que o país oferece. Então muitas vezes essa criança ela nasce. Lembra do que a gente disse lá atrás? Uma negra e uma criança nos braços, solitárias na floresta de concreto e aço. Lembra? Então o que que acontece? Essa criança ela nasce sem referência, entendeu? E muitas vezes a referência dela não é uma referência tão positiva, certo? E aí acaba entrando por um caminho tortuoso e o fim vocês já sabem, né? E aí essas mesmas pessoas que agora são contrárias à descriminalização do aborto de morte. Quer dizer, então, só pode matar depois que, né, criou carne, cabelo e tal, né? E aí pode matar à vontade, né? Então é outra hipocrisia que nós vemos aqui nos dias de hoje. Bom, galera, nós abordamos aqui temas muito polêmicos, tá? Nós poderíamos fazer uma live sobre cada um desses temas, mas a ideia principal foi uma visão panorâmica sobre isso, sobre as propostas que a esquerda pensa sobre esses temas, sobre o que é a moral, sobre a importância de um Estado laico, sobre a valorização de todas as famílias, sobre o carinho, o amor e principalmente o respeito a qualquer tipo de relação, seja hétero, seja homo, enfim, toda forma de amor é válida, certo? Sobre a liberdade individual com relação ao consumo de substâncias e sobre a valorização da vida. A valorização da vida, porque lembre-se, aqui de qualquer jeito isso vai acontecer. A diferença é que a gente pode fazer de uma maneira segura ou não, certo? Bom, para finalizar, o que eu tenho para dizer para vocês, eu espero que nessas duas lives que nós fizemos, nós vamos ter quebrado alguns paradigmas, ter rompido com algumas coisas que eram tidas como tabu, né? De achar que a esquerda era do diabo, que a esquerda era do satanás, e que nós iríamos implantar uma ditadura comunista, enfim, não é nada disso. Os valores da esquerda são os valores do reino, certo? Nós somos contra a acumulação de riqueza. Nós pregamos aquilo que Cristo pregou, que é dividir o pão, certo? Porque nós não devemos tratar as pessoas de acordo com
a meritocracia com o mérito delas, mas nós devemos tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades, tá? E esse é o conceito de equidade, é o conceito do evangelho e é o conceito que nós da esquerda pregamos, certo? Somos contra a desigualdade social, nós esperamos que todo trabalhador tenha direito a um salário justo, condições de manter a sua família, que toda família tenha um teto, que todo trabalhador da terra tenha a sua terra para poder trabalhar, e que a economia ela sirva à sociedade e não a sociedade sirva à economia, certo? E esses princípios, antes de Marx, antes de qualquer outro filósofo da esquerda falar isso, Jesus já dizia isso nos evangelhos e Moisés já falava isso quando ele criava leis para que a gente pudesse abrigar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, crítica, sugestão é muito bem-vinda. Pode colocar aí nos comentários que a gente vai responder todos. E eu espero que vocês tenham gostado, beleza? A gente está lá no canal do Pensamos Assim Diferente no YouTube. Tem o Evangelho e a Esquerda, parte 1. E essa foi a parte 2, tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Pensamos Assim Diferente. Tamo junto, gente.